Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o momento da reflexão que o Espírito de Deus nos trouxe para essa manhã. Nosso tema é o valor de uma decisão correta. E o texto bíblico nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 13 e o versículo de número 10. Vamos ler comigo. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis 13 e 10. O valor de uma decisão correta. Eu acredito que você que me escuta já teve que tomar muitas decisões. A vida é feita de tomadas de decisões. Umas lhe acarretaram alegria, umas lhe acarretaram prazer, mas outras lhe levaram para o fundo do poço. Então hoje, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver como podemos fazer ou tomar uma decisão correta. A vida é feita de escolhas e decisões, investimentos e semeaduras. Parar ou prosseguir, acreditar ou não acreditar, servir ou esperar ser servido. Enfim, a vida é uma escolha. Fazer escolhas erradas vai lhe trazer consequências que amargará a sua vida e lhe custará um preço muito alto, simplesmente porque não atentou para o que diz a Bíblia. Deus lhe deu o livre-arbítrio e, como cristão, você tem a responsabilidade ainda maior de tomar as decisões, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Você é livre para tomar as decisões. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas, como disse Pablo Neruda, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É verdade. Muito profunda essa frase. 3 coisas importantes na reflexão de hoje nós vamos aprender, queridos. Escolhas sábias evitam você perder tempo. Olhe para a situação de um modo geral, para ela completa. É preciso lembrar que algumas coisas não estão no nosso controle. Não podemos controlar tudo, muito menos as pessoas. Então visualize a atuação, visualize a situação e faça uma previsão de como a mesma estará daqui a 5 anos. Para fazer a escolha que pode ser de bênção ou de angústia para a sua vida, cuidado com as emoções e com os conselhos errados. Nós lemos o texto de Ló nas campinas de Jericó. E você viu que a Bíblia diz que ele estava nas campinas do Jordão e olhou as campinas, a campina verde, a campina bonita, e ele tomou a decisão baseado no que ele estava vendo naquela hora. E por que ele teve que tomar decisão? Por você já sabe da história, ele saiu com Abraão da terra, que Deus tinha dito a Abraão que fosse sozinho, mas ele levou Ló com ele, era sobrinho. Mas chegou um momento que os pastores de Abraão, junto com o rebanho, e os pastores de Ló e o rebanho de Ló cresceram tanto que eles estavam brigando, os dois grupos. E Abraão, como tinha a visão de Deus, Abraão, como ouvia a voz de Deus, mesmo assim, gente, isso não impede da gente cometer os nossos erros, porque a natureza humana está com a gente. Preste atenção comigo.
Eu quero que você hoje decida tomar a decisão importante para que você ganhe tempo. Quando você toma uma decisão sábia, você ganha tempo. Aí quando eles começaram a brigar, o que foi que Abraão disse? Olhe, não discuta, não vamos nos desentender, meus pastores com os seus. Afinal, nós somos parentes e precisamos manter as boas relações. Mas é hora de você tomar uma decisão. Eu já tomei a minha. Nós vamos ter que nos separar. Agora, tá aí as Campinas do Jordão. Decida para onde você quer ir, Ló. E naquele momento, gente, queridos, amados, preciosos, Ló viu somente o presente. Ele não parou para pensar no que seriam as consequências daqui a 1 ano, a 2 anos. Todo mundo sabia daquela região. E ele sabia também que a vida de Sodoma e de Gomorra era uma vida pregressa, tinha seus problemas em contra do Deus de Israel. Ele sabia, mas acontece que os pormenores, as consequências, que tudo que o homem semeia, ele vai colher, ele não viu na hora. Ou se viu, ele somente atentou para o lucro da decisão tomada no presente momento. Eu vou para as Campinas do Jordão. Elas são boas. E o que eu preciso é resolver minha situação agora. Eu me importo lá com o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos. É aquela história. Seja feliz enquanto dure o amor, depois vai ver o que vai acontecer. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. A Bíblia diz que o que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz que o que habita debaixo da sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. A sua decisão tem que ser uma decisão sábia. Escolha não pela vista, escolha sentando-se. O que foi que Jesus disse no Novo Testamento? Quem vai fazer uma construção grande que não se senta e não faz todos os cálculos primeiro? Para quê? Para que não venham depois as consequências que arruine a sua vida e lhe leve a um mar de angústia ao invés de bênção. E eu quero me ir direto agora ao lado nosso como mulher. Muitas vezes compramos uma coisa pela emoção. Ontem eu saí de casa aqui em Natal e fui, gente, no supermercado comprar as coisas que eu gosto de comer, porque eu vivo desses 4 meses de isolamento da feira que os meus filhos fazem. Claro, eu pago, viu? Mas mando uma relação, então só vem tal e qual a relação feita. E ontem eu queria algo diferente e fui. E na vitrine, quem mora aqui em Natal e conhece o supermercado da Maria Lacerda, na vitrine tem uma loja de roupa na entrada do Nordestão, e tinha um vestido de blue jeans, um vestido jeans, que eu gosto de roupa jeans, parecido comigo, parecido com crente. É fácil, todo mundo sabe o tipo de roupa que eu gosto. E aí eu olhei o vestido no manequim e bonito, bem bonito mesmo, gostoso mesmo. Eu olhei a tentação, a vista, as Campinas do Jordão. E já ia saindo com a feira, entrei na porta, perguntei o tamanho, porque achei um manequim assim muito magrinho, muito bonito, muito esbelto. E ela disse: não, é 44, veste bem na senhora. Entre e prove. Aí eu digo: não, corra da tentação. E fui-me embora. O vestido ficou da cabeça, mas não desceu para o coração. Então, preste atenção na tomada de decisão.
É muito importante que você saiba o que é prioridades e o que lhe vai acarretar essa decisão tomada agora. Outra decisão que lhe dá angústia quando você toma a decisão errada é o pecado. Meu Deus! Satanás traz o pacotinho e diz: é bom, é gostoso. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas depois que você cede, a angústia toma conta da sua vida e as consequências serão tão terríveis que, se você tivesse parado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que mora em você, você teria evitado esse momento de dor e de angústia. Então, a primeira coisa, escolha decisões sábias. Pense, pese, veja as consequências. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é uma decisão sábia você saber com quem anda, você saber o que está lendo, o que está vendo, com quem, o que você conversa. Por quê? Porque isso vai fazer com que você aproveite o seu tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite com as decisões corretas, porque isso encherá de gozo e de alegria a sua alma. Ainda dá tempo você tomar a decisão sábia. A segunda coisa, não se iluda com as aparências. E há um provérbio popular que diz: nem tudo que reflete, que brilha é ouro. Então tenha muito cuidado. Ló, na sua visão, ele viu as campinas do Jordão, ele viu o verde, ele viu a pastagem para os animais, ele acreditou na sua visão: eu fiz a melhor escolha, vai ser fácil para o sustento da minha família, vai ser fácil para o sustento dos pastores que cuidam do meu rebanho. Diferente, ele viu. Olha a diferença, naquele momento ele viu que era tudo de maravilha. Aí você se lembra de alguns dos espias que foi mandado por Moisés para verem a terra de Canaã e só analisaram o lado negativo. Ló viu só o positivo, os espias viram somente o lado negativo. Eles voltaram e disseram: não podemos ir, a terra as muralhas são fortificadas, o exército é muito poderoso, o rei está preparado para enfrentar qualquer exército, e ademais tem os homens gigantes, descendentes de gigantes, é impossível vermos a terra. Ele viu o lado negativo. Ló viu o lado positivo de Sodoma e não conseguiu enxergar o lado negativo. Antes de fazer qualquer escolha, é preciso que você analise o final, consiga ver. Claro que você não pode ler o futuro, mas você tem, se lembra, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E você sabe, a Bíblia diz também que com a medida que você medir, com essa você será medido. Que o que você semear, você vai colher. Então é preciso fazer uma análise da situação. Afinal, todas as situações têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Quando eu vejo, e agora voltamos para os relacionamentos, para a mulher casada, para o homem que me escuta, quando eu vejo um casamento, uma pessoa entrar no casamento e acreditar: é o conto de fada, ele é o príncipe da minha vida, e muitas vezes um segundo casamento, um terceiro casamento, não, ele fez com fulana. Gente, tem que parar para pensar. Tem que viver o amor? Tem que viver o romance, o conto de fada, tudo isso faz parte.
E se você me condenar agora, você vai me condenar, mas eu vou dizer uma coisa a você. Sabe essa coisa assim, essa emoção que envolve as festas de Natal? As festas natalinas? Não, isso é diabólico, isso é do inferno. Não, isso é bom, isso é bonito. É o espírito da cristandade. É ativado, afinal Jesus nasceu, se não foi em dezembro, mas se foi em abril, em março, mas ele nasceu e ele é vida e ele traz alegria. Sim, tem tudo isso, mas não é só o romantismo. Tem o sofrimento e tem a renúncia da vida cristã. Assim é nos relacionamentos. Você casa, não, para mim vai ser assim impecável. Vai não, minha amiga. Vai ter os problemas no seu relacionamento também. Porque todas as tomadas de decisões têm o lado positivo e o lado negativo. E aonde está a grandeza? A grandeza está na escolha que fez Abraão. Escolha-lo, porque o que você escolher eu vou para o outro lado, porque a minha escolha eu já fiz. Eu fiz a escolha de ouvir e de ser fiel ao meu Deus Jeová que me chamou. Essa é a diferença. Então você vai ter o equilíbrio para quando a situação chegar, você saber enfrentar de cara. Se você acredita que o relacionamento é só romantismo, na primeira crise você vai se estressar. Mas se você entra sabendo, não, o lado positivo é o romantismo, mas o lado negativo são as crises, então você vai dizer, tenho força para vencer as crises e sair de cada crise consolidado o meu amor, o nosso relacionamento. Então, cuidado com a aparência. Cabe a nós pesarmos na balança e ver realmente o que é melhor para a gente, qual é a escolha. Não vá somente pela casca de fora, não, procure mais além. Procure um pouco mais, procure tirar as máscaras, procure ver como isso será daqui a um mês, a um ano, a 2 anos, a 30 anos. Olha que coisa boa! Não podemos nos iludir com as aparências, até porque nem tudo que parece ser é. Nós, seres humanos, somos facilmente enganados por caminhos que nos aparentam serem mais curtos e mais fáceis. Atalhos são muito perigosos. E vai uma dica para você. Tenha cuidado com os atalhos, até porque eles não estão no mapa. E muitas vezes eles também não estão no nosso GPS quando saímos para dirigir. Então há um caminho traçado para a sua vida que o amado da sua alma traçou para você. Então não se iluda com as aparências, espere o tempo de Deus na sua vida. E a terceira coisa que a gente aprende, a primeira foi, escolhas sábias evitam perder o tempo. A segunda, não se iluda com as aparências. E a última delas, a nossa orientação nessa manhã, escolhas erradas nos levam a estar em lugares errados, em momentos errados e com pessoas erradas. Ló fez a escolha errada e colocou a vida dele, a vida da família em risco. A Bíblia tem todas as respostas para a gente. De tal maneira Ló colocou a vida da família em riscos que Deus decidiu destruir o lugar. Destruir Sodoma e Gomorra. E Ló iria ser destruído junto também, se Abraão não tivesse intercedido a Deus por ele. Simplesmente por quê? Porque ele tomou uma decisão errada, uma decisão pela aparência. É preciso saber bem quem são as pessoas com quem nos decidimos associar.
pois talvez as mesmas possam estar sentenciadas ao fracasso e a mesma sentença pode recair sobre nós, simplesmente pelas decisões de acompanhar essa pessoa. Tenha cuidado quem são as suas companhias. Tenha cuidado com quem você está convivendo diariamente. Tenha cuidado na hora de decidir, na hora de você entrar para assumir um compromisso mais sério. Se você é solteira, se você pensa em casar, se você está separada, se você é divorciada, se você vai entrar num novo casamento, se você é homem e vai entrar num novo casamento, tenha cuidado, porque as aparências enganam. Você tem que decidir, não pelo que os seus olhos veem como aparência, mas pelo tomando uma decisão sábia, tendo o Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Eu vou lhe deixar uma pergunta nessa manhã: qual é a sua escolha? E aí você vai para a Bíblia comigo. E aí a gente volta ao texto de Josué. E você vê que Josué, no final do livro, quando ele já está perto de morrer, ele faz a reunião com o povo dele, com os líderes de tribos, e ele diz: vocês decidem a quem servir, aos deuses do Egito, aos deuses em cujas terras habitaram os vossos pais, quer dizer, os deuses pagãos, os deuses da caminhada de todo o deserto até chegar na terra prometida, ou os deuses daqui, da terra prometida, em cuja terra habitamos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido servir ao Senhor. Essa manhã vou estar diante de você. A vida e a morte, dizia Josué com toda a segurança. Queridos, queridas que me escutam nessa manhã, Deus está colocando nessa manhã diante de nós a vida e a morte, e ele dizia: escolha a quem servir, escolha, pois, a vida, para que viva você e para que viva a sua família. Tome uma decisão nessa manhã, escolha servir a Jesus, escolha ser íntegro, escolha ser puro. Você que é jovem, você que é cristã, você que me está escutando nessa manhã, escolha ser pura. Você que tem um noivo, escolha chegar puro ao casamento. Você que é ministro, você que é obreiro, você que é pastor, escolha ser puro, ser íntegro diante de Deus. Guarde o bom depósito que pelo Espírito de Deus habita em você. Cuidado com as tomadas de decisões, cuidado com o prato de lentilhas, cuidado com a oferta da grama mais verde. É a destruição para a sua vida, é a destruição para o seu ministério, é a destruição para a sua família, é a destruição para a sua alma. Nessa manhã, o Espírito de Deus lhe convida a tomar uma decisão. Ainda dá tempo, ainda é hora de você saber fazer a escolha. Eu decido pelo bem, eu decido pela integridade. Ai, mas fulano faz, mas você não vai responder pela vida de fulano, você vai responder pela sua vida. Eu decido ser fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa seja a nossa decisão nessa manhã, que essa seja a nossa escolha, a nossa tomada de decisão. Eu prefiro ser fiel ao meu Senhor para poder ter na terra a vida abundante e estar com Ele na glória, com a minha família, com o ministério, com os amigos, com a sociedade aonde Ele me colocou. Mas eu prefiro ser íntegra aonde Ele me botou. Bendito seja o nome de Jesus. Não venda o seu ministério, não venda a primogenitura, não venda a fidelidade com relação à sua esposa, com relação ao seu esposo. Essa manhã é hora, essa tarde, essa noite, o Espírito Santo está falando com você agora. Levante-se, arrependa-se, porque eu não sei se você vai ter um Abraão para interceder por você, como Ló teve, mas essa manhã
manhã, o Espírito Santo intercede diante de Deus, mas lhe avisa: é hora de você tomar uma decisão e dizer: eu prefiro servir a Jesus. Diga como Moisés: eu prefiro o sofrimento com os hebreus a desfrutar da glória do Egito, porque a glória do Egito é terrenal, mas o sofrimento com o povo dos hebreus, com os hebreus na caminhada da terra prometida, mas o sofrimento do deserto é apenas o vislumbre da glória que me espera eternamente. Queridos, queridas, nesta manhã, tome a decisão de ser fiel. Decida pela integridade e pela honestidade. Fique aí, nós vamos estar orando no final, enquanto você vai fazer a sua escolha, e eu vou lhe abençoar no nome de Jesus.